Vamos embora, meus amigos, de volta aqui com o tema eleições. Vamos falar especificamente agora sobre a formação de coligações, quais são as regras específicas para isso e como é que se dá esse processo. Bem, primeiro, o que é coligação? Coligação eu até gosto de chamar de partidão, porque ela funciona como se fosse um partido político dentro do processo eleitoral. Então, a coligação ela faz no processo eleitoral tudo o que competiria ao partido político fazer. Então é ela que registra candidatos, é ela que substitui esses candidatos, enfim, é ela que faz os requerimentos da Justiça Eleitoral, que promove ações. Então ela funciona como se partido político fosse. Você lembra que a gente falou aqui de fusão? É como se houvesse aqui na coligação uma fusão temporária de partidos políticos. Eles se formam, a coligação se forma na época das convenções e se finaliza a época da própria eleição. Finalizado o pleito, as coligações, elas se encerram, elas perdem a sua finalidade, seu objetivo, e aí elas se encerram. Diplomam os seus candidatos, por óbvio, né, os candidatos eleitos, mas elas se encerram ali com a realização do pleito. Então, é como se fosse uma fusão temporária de partidos políticos para funcionar apenas durante o processo eleitoral. E é claro que formar coligação é sempre uma faculdade do partido político. E com todo respeito, eu acho uma verdadeira, não vou falar esse termo horrível aqui numa aula online, né? Mas é muito ruim coligação, gente, porque como a Marina Silva chegou a falar lá durante a campanha eleitoral, né? Aqui que rola muito, ela falou, mas não falou de coligação, né? Mas aqui na coligação, o partido de Marina na época estava coligado, né? E eu não quero falar mal de ninguém, nem de nenhum partido, mas a gente sabe que é na coligação que se forma o tal do toma lá da cá, né? Porque eu vou coligar o partido tal e depois o partido tal vai querer colocar no seu governo um ministro, ainda que coloque um mala, entendeu? Para poder governar. Governar, que eu digo, executar as tarefas ali de um ministério, de um secretário, enfim, ele governa aquela sua pasta, né? Então, esse toma lá da cá é uma desgraça no Brasil, porque eu sou obrigado, às vezes, diante dos conchavos feitos e dos acordos políticos feitos em torno da formação das coligações, eu preciso disponibilizar cargo para essa galera. E aí, meu amigo, você bota um ladrão para ser ministro disso, daquilo, outro, vai dar problema, entendeu? Vai dar problema. Vamos trocar o ministro que ele é ladrão, aí troca por outro do mesmo partido, do mesmo calão, entendeu? Então é muito difícil. A tal da governabilidade no Brasil é muito complicada, porque a eleição às vezes depende da formação dessas coligações e eu vou formar essa coligação para ter tempo, né, da propaganda eleitoral, para ter apoio político, porque afinal são prefeitos que apoiam, governadores que apoiam de um certo partido, então eu formo a coligação não só por causa do tempo da propaganda que aumenta, como também para eu ter o apoio político necessário para eu me tornar um candidato eleito. Então, é uma desgraça. Eu sou totalmente contrário à formação de coligação. Porque na reforma política estão querendo acabar a coligação para cargo proporcional. Ora, era melhor acabar para majoritário, porque proporcional é até boa a coligação. Eu acho ruim de todo jeito, mas é menos ruim, digamos assim, a coligação para cargo proporcional. Por quê? Porque no cargo proporcional a gente vai falar sobre sistemas eleitorais lá numa outra aula lá da frente. Sistema eleitoral tem tudo a ver com eleição, né? Mas sistema eleitoral está no Código Eleitoral. É por isso que eu digo que as leis eleitorais, né, a 4737, que é o Código Eleitoral, e a Lei das Eleições, elas se combinam em alguns momentos, tá? Elas têm que ser combinadas para que a gente consiga executar essa dinâmica toda das eleições. Mas a coligação do proporcional ela é até razoável porque, às vezes eu pego 2, 3, 4 partidos pequenininhos que sozinhos não conseguiriam alcançar os votos suficientes para alcançar um candidato, para ter um candidato eleito, e aí quando eles se unem, às vezes eles conseguem sim formar um número de votos suficiente para que eles consigam pelo menos eleger uma pessoa dentro daquele grupo de partidos. Aí o pessoal está defendendo agora acabar a coligação para proporcional. Ora, qual é o sentido de acabar proporcional? Por que estão querendo acabar só proporcional? Porque os partidos grandes não precisam se coligar praticamente para a eleição proporcional, entendeu? Não faz muita diferença, tanto que pode observar, meus amigos, não tenha dúvida não, pode observar. Os partidos grandes, quando se coligam para proporcional, para os cargos proporcionais, normalmente são 1, 2, no máximo 3 partidos. Você tem uma coligação, sei lá, PT, PMDB, 2 partidos grandes, PSDB, DEM, enfim, para proporcional. Eles se colocam com 2 ou com 3.
Então eles não precisam muito da coligação a nível proporcional. Agora, já a nível majoritário, que é quem vai definir mesmo o tempo na propaganda eleitoral, então você tem ali, às vezes, 11 partidos coligados, eu já vi 15 partidos coligados, entendeu? É um absurdo, porque aí você esmaga os outros partidos no tempo da propaganda e no apoio, no conglomerado, digamos assim, de apoio que você acaba conseguindo, de visibilidade que você alcança com essa formação de coligações. Então é um verdadeiro estelionato eleitoral que acontece. Mas enfim, tirando essa parte política, que não nos interessa aqui para efeito de concurso público, você precisa saber como é que se formam essas coligações. E a primeira informação que você precisa ter é que é uma faculdade dos partidos políticos. Ora, eu não estou obrigado a me coligar com seu ninguém. Então, é uma faculdade. Então, é uma faculdade que é deliberada em convenção. Então, você vai consultar os filiados para saber se eles querem ou não ser coligados, tá? Se eles querem ou não que o seu partido se torne coligado com o outro. E a gente vê que essas coligações nem sempre se dão do ponto de vista ideológico, às vezes são só interesses meramente políticos que estão em jogo. Ideologia hoje no Brasil, ela é remotíssima, né? Enfim, ela é muito pequena, as ideologias partidárias. Hoje em dia ninguém mais, você tem situação e oposição, você não tem mais direita e esquerda, entendeu? É situação e oposição, não tem mais direita e esquerda. Hoje a coisa está meio todo mundo no meio, entendeu? Está mais ou menos todo. É claro que você tem centro-esquerda, centro-direita, mas está todo mundo no centrão, essa é a grande verdade. Não tem ninguém totalmente esquerda, ninguém totalmente direita. Você até tem partido totalmente esquerda, totalmente direita, mas são partidos que não têm a tal da governabilidade, entendeu? Que talvez você não votaria neles, nem confiaria neles para que se tornassem ali detentores, os seus filiados detentores de mandatos eletivos, principalmente para cargo do executivo. Então, enfim, no Brasil o que domina hoje é a centro-esquerda e a centro-direita. E o centrão mesmo, né? Porque tem um partido específico, eu não vou citar o nome, que é centrão, né? Ele vai para onde a maré o leva. Então, a primeira questão sobre coligação é liberdade que o partido tem em formá-la ou não. E, em tese, as regras para a deliberação sobre a formação de coligação, elas estão no próprio estatuto do partido político. É lá que vai se definir quais são as regras para que se forme a coligação. Se a regra não estiver no estatuto do partido político, o órgão de deliberação nacional vai ter que definir quais são as regras ali, quais são os acordos que eles aceitarão para formar a coligação. E essas regras têm que ser publicadas no Diário Oficial da União, pelo menos 180 dias antes das eleições. Da mesma forma, o estatuto do partido político é que deve conter como é que eu substituo o candidato, como é que eu escolho o candidato para as eleições. Então, a escolha dos candidatos e a substituição desses candidatos deve constar no estatuto do partido político. É claro que a escolha se dá pela convenção, certo? Mas aí eu posso ter voto eletrônico, voto aberto, voto fechado, enfim. Como é que se dará essa escolha? Isso tudo tem que estar no estatuto do partido político. Se não tiver no estatuto, da mesma forma, tem que ser deliberado pelo órgão nacional do partido e a regra que foi criada ser publicada no Diário Oficial da União pelo menos 180 dias antes. Vamos dar uma olhadinha na lousa aqui para você confirmar isso? Eu acho que eu coloquei aqui, coloquei. Então, as regras para deliberar sobre coligações. É uma faculdade dos partidos políticos. Eles podem se coligar ou não, vai depender de sua vontade própria. Essa possibilidade de se coligar ou não e as regras pelas quais eles vão se submeter para se coligar devem estar no estatuto do partido político. Se houver uma omissão no estatuto, aí o órgão nacional de deliberação definirá as respectivas regras que serão, por sua vez, publicadas no Diário Oficial da União, certo? Aqui é DOU, Diário Oficial da União, pelo menos cuidar com essa data, 180 dias antes do pleito. E essa mesma regra da definição de como se dará a escolha e substituição de candidatos também tem que estar no estatuto, como a gente falou. Se não tiver essa definição no estatuto, da mesma forma, o órgão nacional delibera e publica as regras pelo menos 180 dias antes da eleição no órgão nacional. Agora, qual é a bronca aqui? Ó? Aí a perguntinha para você que está na lousa. E se a coligação de nível inferior contrariar as determinações do órgão nacional do partido político, certo? Então, é bronca, né? Enfim, nós temos hoje, vamos pensar numa empresa, né? Vamos pensar no partido como se fosse uma empresa, porque o partido político ele é uma pessoa jurídica de direito privado, não é? É uma pessoa jurídica de direito privado. Então,
Tenta fazer uma analogia com a empresa. Imagina que eu tenho uma presidência nacional da pessoa jurídica. Né? Eu tenho uma presidência da pessoa jurídica. Tenho uma diretoria da pessoa jurídica. E eu tenho diversas filiais. Então eu tenho uma filial no estado, seria, digamos assim, a filial regional, uma diretoria regional, e eu tenho uma diretoria municipal. Então eu tenho no partido político a mesma coisa, eu tenho um órgão nacional, sua diretoria, eu tenho um diretório estadual, e assim se chama diretório estadual, e eu tenho um diretório municipal. Lembrando que o diretório municipal é registrado no TSE, por óbvio, o diretório estadual e o municipal são registrados no Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem. Aí imagina que o diretório municipal receba uma instrução do diretório nacional, ou a instrução já está no próprio estatuto do partido político. E de repente o diretório municipal simplesmente descumpre essa regra, descumpre a regra estatutária, ou descumpre a deliberação feita pelo órgão nacional do partido. De repente o partido disse, olhe, eu não quero que nenhum dos meus diretórios municipais, nenhum dos meus pares aqui nos municípios, aceitem formar coligação com um determinado partido. Se a convenção escolher realizar aquela coligação, ela vai errar, ela vai estar contrariando uma deliberação do órgão nacional. E tem hierarquia no partido político, então prevalece a decisão do órgão nacional. De modo que, se por exemplo, se contraria decisão do partido para a escolha de candidato, se contraria a condição do partido para a substituição de candidato, se contraria a orientação do partido para formação de coligações, meu amigo, o órgão nacional simplesmente vai anular essa deliberação. Ele anula a convenção e é interna corporis, ou seja, é um ato interno do partido. Ele não precisa sequer ingressar na justiça, ele simplesmente anula, porque é uma questão interna do partido político. E se quiser brigar por essa questão interna do partido político, em tese deve se procurar para a justiça comum, porque é uma situação interna do partido político. Tá? É claro que esse tipo de situação com certeza seria levado à justiça eleitoral, porque já está aí dentro do tempo do processo eleitoral. Mas em tese, essas questões internas do partido político, conflitos internos do partido, que nada tem a ver com eleição, eles são levados a julgamento pela justiça comum. Esse aqui certamente seria levado para a justiça eleitoral porque tem a ver com o processo eleitoral. Aí você atrairia a competência da justiça eleitoral, mas nem deveria ser levado à justiça eleitoral. Por quê? Porque é um assunto interno do partido político, mas nesse caso vai ser levado, mas é um assunto interno. Então é uma briga interna do partido político e o partido político simplesmente pelo seu órgão nacional ele pode cancelar as deliberações, anular essas deliberações do órgão inferior, tanto estadual como municipal, conforme tem entendido a doutrina e a jurisprudência, tá bom? Professor, e as consequências disso? Bem, é bronca, né, gente? É bronca, porque eu fiz uma convenção e eu escolhi certos candidatos e o partido não quer aqueles candidatos. Por exemplo, o partido deliberou que nenhum candidato com algum processo tramitando contra ele pudesse ser escolhido. Está no estatuto do partido político essa regra. Posso colocar essa regra no estatuto? Pode. É uma regra do estatuto do partido político. Foi deliberado isso, eu quero meu partido com total lisura. Ficha limpa plena, eu só quero ficha limpa, chapa branca, né? Nos meus candidatos aqui, nas minhas candidaturas. E aí, de repente, a convenção delibera de forma diferente. Aí o órgão nacional cancela essa deliberação. Agora, qual é a bronca prática disso? Se eu fiz a convenção no dia 30 de junho, por exemplo, já levei a registro a candidatura daquelas pessoas, esses registros de candidaturas, de repente, já podem ter sido até analisados. Eles vão ser cancelados? Cancela tudo, gente. Tem que cancelar tudo. Cancelam-se os registros de candidatura, mesmo que eles já estiverem deferidos, cancela. Simplesmente cancela o deferimento de registro de candidatura. Vão ser substituídos aqueles candidatos. Agora, qual é o detalhe? Ele precisa comunicar, é uma decisão interna do partido político, mas o partido político precisa comunicar essa decisão interna à justiça eleitoral. Certo? Tá bom? E em que prazo? Ela estabelece o prazo também para não causar insegurança jurídica. Em até 30 dias após a data limite para o registro de candidatura. Bem, qual é a data limite para o registro de candidatura? 5 de julho do ano eleitoral, certo? 5 de julho é a data limite, a data padrão, não que não possa haver registro depois, mas a regra geral nos diz que a data padrão para registro de candidatura se dá até o dia 5 de julho do ano
eleitoral. Então, até 30 dias após essa data, ou seja, até o dia 5 de agosto, provavelmente, né, você tem que contar, julho é 31, hein? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho é 31, né? Então vai ser dia 4, né? 30 dias, vai ser então 4 de agosto. Então até o dia 4 de agosto, eu acho que depois você conta nos dedos aí para saber se dá essa data mesmo, né? Que eu nunca parei para pensar. Mas como julho tem 31 dias, provavelmente vai dar dia 4 de agosto. Então, no dia 4 de agosto, vamos supor que seja essa data mesmo, até lá, o partido vai ter que comunicar à Justiça Eleitoral de sua decisão de cancelar aquela convenção partidária de nível inferior do próprio partido, e ele, é claro, vai ter que escolher os substitutos. Porque se houve o cancelamento, por exemplo, para a formação de coligação, é uma coisa. Dá para aproveitar o registro de candidatura daquelas pessoas do partido. Aí é uma coisa. Mas se eu cancelei a convenção em sua totalidade, incluindo a escolha dos candidatos que foram levados a registro, é claro que eles vão precisar ser substituídos, tá bom? Então, há uma necessidade, pode ser que haja uma necessidade de escolha de candidato, se não foram registrados todos, ou de substituição desses candidatos, tá bom? Então, isso tem que ser feito, essa escolha, a substituição, a comunicação é até 30 dias, mas a escolha, tá? E a substituição dos candidatos tem que acontecer até 10 dias após a data em que eu deliberei sobre o cancelamento, a anulação da convenção do partido a nível inferior, tá bom? Porque não precisa ser, sei lá, vamos supor que a convenção foi dia 30 de junho, tá bom? Dia 30 de junho. Não precisa, e o registro é dia 5, né? Até o dia 5 de julho. Então, em tese, até o dia 4 de agosto, eu poderia comunicar à Justiça Eleitoral essa decisão. Só que quando é que eu vou tomar essa decisão? Eu poderia tomar essa decisão, gente, por exemplo, no dia 2 de agosto. 2 de agosto eu resolvi cancelar a convenção. Tudo bem, pode? Pode. Agora, eu vou ter 10 dias para comunicar à Justiça Eleitoral? Não, por quê? Porque o meu prazo fatal é dia 4, tá bom? Do mesmo modo, vai acontecer o seguinte, se a convenção foi dia 30 de junho e o partido no dia 1 de julho, cancelou a convenção, ele vai ter até o dia 11 de julho, ou seja, 10 dias, para fazer a escolha e a substituição dos candidatos, tá bom? Se for o caso de fazer substituição, porque às vezes o cancelamento da convenção se dá só na parte referente à formação de coligação, por exemplo. Então, são várias situações que podem acontecer. O fato é que hoje eu tenho a autonomia do órgão nacional para poder, em tese, punir mesmo, né, os órgãos de direção inferior. Professor, então, em outras palavras, esse partido, por exemplo, ele poderia fazer uma verticalização de coligação, se ele quisesse? Sim. Não sei se está no nosso próximo slide o assunto verticalização de coligação. Não, tá não. Mas enfim, vamos adiantar logo verticalização de coligação, porque eu já aproveito para contextualizar aqui com esse tema que falamos agora. Como é que se deu a verticalização de coligação? Se deu em tese, quer dizer, a verticalização de coligação, a proibição da verticalização de coligação, na verdade não, a verticalização mesmo de coligação. Pega aí o artigo 6º da sua Lei das Eleições que você vai entender. Dá uma pegadinha no artigo 6º. Interpretando esse artigo 6º da Lei das Eleições, a Justiça Eleitoral entendeu, foi interpretação da Justiça Eleitoral, que as coligações formadas a nível estadual e a nível nacional, elas não poderiam ser diferentes. Como assim, professor? Imagina que eu me coliguei a nível nacional, vou colocar um exemplo esculhambado para você não dizer que eu sou partidário. Então imagina que se coligou para candidatura à presidência da República, PT e PSDB, coligados. E do outro lado estão coligados, os candidatos adversários, a presidência, estão coligados PSOL e DEM, tá bom? Então uma coligação PT-PSDB, outra coligação PSOL com DEM, para ser concorrente a presidente. Se eu fosse para nível estadual, e havendo essa verticalização de coligação, não poderia haver uma coligação, por exemplo, entre DEM e PSDB. Por quê? Porque o DEM e o PSDB estão em coligações diferentes a nível nacional, a nível de candidatura à presidência da República. Então, o TSE, ao interpretar o artigo 6º da Lei das Eleições, ele entendeu que a coligação a nível nacional era espelho, digamos assim, para as coligações a nível estadual, tá bom? De modo que, se eles estivessem concorrendo a nível nacional, não poderiam ser amigos a nível estadual.
E é muito lógico, muito razoável isso, né, gente? É muito razoável. Aí veio, né, o nosso Congresso Nacional e, supimpa, né, beleza, veio o nosso Congresso Nacional e criou a emenda Constitucional 52 de 2006. Aí a emenda Constitucional 52 de 2006 pôs fim à verticalização de coligação, não valeu para 2006, vê que coisa boa, né? Só de sacanagem. Não valeu para 2006. Em 2006, a verticalização de coligação foi aplicada. Não valeu para 2006 a emenda constitucional por causa do princípio da anualidade. Então, foi o único ano, na verdade, no Brasil, em que você teve, de fato, a verticalização de coligação valendo, tá? Depois de 2006, já para as eleições de 2008, para as eleições de 2008 não faz diferença porque era eleição municipal, né? Então, não há que se falar em verticalização de coligação na eleição municipal, porque é só no município, não tem estado nem nacional, entendeu? Não há hierarquia aí. Então, só voltou-se ao sistema que sempre foi utilizado em 2010. Né? Em 2010, as verticalizações de coligação já estavam ali eliminadas do cenário jurídico nacional, tá bom? Pela emenda constitucional 52. Mas essa regrinha aqui foi colocada, esse que a gente está estudando agora, não da verticalização, mas essa regra das possibilidades do órgão nacional cancelar a deliberação do órgão estadual, elas foram melhor colocadas, melhor pontuadas pela Lei 12.034 de 2009. De modo que você pode interpretar o seguinte: o partido político simplesmente poderia estabelecer regra para a formação de coligação e dizer: se eu me coligar a nível nacional com o partido X, Y, Z, vocês não podem se coligar com os partidos adversários. Já pensou nessa possibilidade? Então, se o partido político quiser, ele na marra, se ele quiser, mas por vontade dele, partido, se ele quiser na marra forçar uma verticalização de coligação, verticalizar, horizontal é assim, vertical é assim, né? Por isso que fala verticalização, porque segue-se na mesma reta, digamos assim, no mesmo contexto espacial e de formatação, tá bom? A nível federal, né, nacional, na verdade, teria que ser imitada a nível no estado, para candidato a governador. Então vejam, se o partido político quiser, ele pode verticalizar a coligação por suas deliberações do órgão nacional. Eles criam essa regra de que o órgão estadual não poderia, né, se coligar com um partido que esteja ao lado oposto deles a nível nacional. Então, ele tem essa liberdade de fazer, mas é uma liberdade, não é uma obrigação. Hoje, no Brasil, eu posso ter o absurdo de ter, por exemplo, PT coligado com PMDB, que é muito comum hoje, o PT coligado com o PMDB para concorrer ao cargo de presidente, o PSDB coligado com o DEM para concorrer ao cargo de presidente, e num estado da federação qualquer, eu tenho uma coligação PMDB-PSDB, por exemplo, que estão concorrendo para a presidência da República em lados totalmente opostos, mas estão juntinhos e abraçados a nível estadual, podendo inclusive aquele candidato do estado ter no seu palanque, às vezes, os dois candidatos a nível nacional, que é um absurdo, né? É uma palhaçada, esse cenário político eleitoral no Brasil é uma palhaçada, gente. E quando a gente vai dizer que isso é uma palhaçada, o pessoal, não, mas é a liberdade, enfim, você tem que preservar a liberdade, a autonomia dos partidos políticos e tal, conversa. É safadeza mesmo, tá? Desculpe o termo, mas é safadeza, eu acho safadeza mesmo. Então vamos lá, vamos mentir, né? Vocês não vão espalhar essa história não, viu? Beleza? Espalhe não. Vamos lá. Algumas informações importantes. As coligações são formadas nas 3 circunscrições, não é? Então, eu tenho a circunscrição nacional, a estadual e a municipal. Então, nas eleições gerais e nacionais, no estado e a nível nacional para presidente, eu vou ter formação de coligação, no diretório estadual vai se deliberar, vai se ter a convenção a nível estadual e vai se ter a convenção a nível nacional. Cada órgão de partido político vai deliberar sobre a formação de coligações seguindo as instruções, seguindo as regras estabelecidas pelo órgão nacional ou aquelas outras regras que estiverem pontuadas no estatuto do partido político, tá bom? Se forma coligação também, tanto hoje para os cargos do majoritário e para os cargos do proporcional. É importante você saber disso porque existe projeto, como eu já falei, os senhores e as senhoras, de cancelamento das coligações a nível proporcional. Ninguém está fazendo projeto para discutir extinção de coligação para nível majoritário. Está se definindo mais a nível proporcional. Está se caminhando para esse caminho, tá?
caminhando para esse caminho foi cruel, né? Mas está se caminhando para esse lado, digamos assim. O fato é que hoje no Brasil eu formo coligação tanto para os cargos do majoritário, como também para os cargos proporcionais. E essa coligação, a coligação majoritária, ela pode se dividir em diversas outras coligações proporcionais. Eu vou ter que perder um tempinho para explicar isso daqui, tá? Com muito cuidado. Eu vou passar para cá, ó, e para cá, mas eu vou perder um tempinho para explicar isso daqui para vocês, porque já caiu em prova, a CESP gosta de cobrar isso daí. Então veja, as coligações, já falei esse fato, têm as mesmas prerrogativas, as mesmas obrigações e os mesmíssimos deveres dos partidos políticos, inclusive presta contas normalmente, sem dificuldade nenhuma, os partidos políticos também vão prestar contas, os candidatos vão prestar contas de seus atos, enfim, né? Funciona, né, a coligação como se um partido político ela fosse. Agora, onde é que eu quero chegar aqui com esse detalhe aqui, ó, coligação, isso aqui é o artigo 6º, tá? Que a gente já falou sobre ele. Isso aqui está no artigo 6º. A coligação majoritária divide-se em diversas outras proporcionais. O que eu quero dizer com isso, o que é que o artigo 6º, que é claro que tem uma redação muito maior do que eu coloquei aqui, né? Eu coloco só um resuminho. Então, o que é que o artigo 6º diz e o que ele quer dizer, na verdade? Vou colocar aqui para vocês e desenhar. Pensa no seguinte, isso aqui, se eu estou falando, gente, só vale isso dentro da... Ficou pequeno aqui o espaço, mas deixa eu apagar aqui para ficar mais limpeza, né? Porque senão vai ficar ruim. Vamos lá, vou colocar assim. Dentro da circunscrição é que vale essa regra, tá bom? Circunscrição. Professor, porque o senhor não fez aí, você devia ter colocado isso aí logo escrito. Eu sei, mas infelizmente eu acabei... Sempre em sala de aula a gente faz as continhas, né? Enfim... Então, isso aqui significa circunscrição. Eu juro que eu escrevi circunscrição. Então, repara aqui no seguinte. Então, por exemplo, uma circunscrição seria municipal. Pode ser Ixi, Maria. Danada que meu tempo está acabando ali e eu fico refém da minha letra. Pode ser uma circunscrição, por exemplo, tá? É um exemplo, pode ser estadual também. Então, circunscrição municipal. Então, imagine o seguinte. A gente falou que é possível fazer uma coligação para majoritário e também para proporcional, não é mesmo? Beleza? Beleza. Então imagina que, eu não vou nem colocar o nome dos partidos políticos aqui não, vou colocar assim, ó, partido A, partido B, partido C, beleza? Imagina que isso aqui seja uma coligação, tá bom? Imagina que eu tenho outra coligação para majoritária aqui, ó, do partido D, do partido E, e do partido F, tá bom? PD, PE, PF. Ô, rapaz, coisa boa é PF, né? Vamos lá. Prato feito, não Polícia Federal. Polícia Federal é bom também, mas enfim. Então, olha só. Isso aqui é PD, por incrível que pareça, isso aqui está escrito PD, PE e PF. Partido D, partido E, partido F. Muito bem. Essas pessoas aqui estão numa mesma circunscrição municipal, são adversários, tá? Então, eu tenho um candidato do majoritário aqui a prefeito, que está no partido A, coligado com o partido B e C. E eu tenho um outro candidato a prefeito que está no partido D, coligado com o partido E e com o partido F. Essa galera que está brigando no município, certo? Então, qual é a lógica aqui? Já caiu em prova de concurso. Para eu fazer a coligação proporcional, eu tenho que seguir a lógica do majoritário, de modo que eu posso fazer qualquer coligação, mas utilizando esses partidos. Desse lado aqui, beleza? Então, na coligação proporcional pode ser só o partido A concorrendo sozinho, não tem coligação, não se coligar. Ele pode ser uma coligação PA mais PC, pode ser PB mais PC, tá bom? Sem problema nenhum. Agora, não, aqui é a mesma coisa, no proporcional pode ser PD mais PF, e aí vai. O que é que não pode, eu vou colocar assim, ó, PC mais PF. Essa relação é possível? Não é possível essa relação, tá? Dentro da mesma circunscrição. Dentro da mesma circunscrição, por favor. Isso é dentro da mesma circunscrição. Tá uma salada aí, eu espero que vocês entendam pelo que eu estou falando, porque se você depender da leitura, você está lascado. Mas eu acho que ficou claro, né? Vou limpar aqui para explicar um outro detalhe.
E isso é dentro da mesma circunscrição. Se for circunscrição diferente, aí pode ter a mistureba. Então, por exemplo, se fosse circunscrição nacional, certo? Candidato a presidente, ó. Presidente, poderia ser partido A, partido B, partido C, contra o partido D, partido E, partido F, para presidente, certo? Aí no Estado, eu posso fazer a baldeação, digamos assim, a putaria, né? Misturar essa parada toda, que é uma desgraça. Então aqui eu posso botar no governador, por exemplo, não teria problema nenhum de ser uma coligação PC mais PF. Isso aqui é correto, a nível estadual, ó, mas aqui ó, passa uma régua, tá? Aqui nós estamos em circunscrições diferentes. Se eu estiver na mesma, se coligarem aqui, ó, PC com PF, e tiver aqui PD, por exemplo, se for candidato a deputado, você não pode ter uma coligação PC com PD. Se PA tiver, por exemplo, também, pronto, esse exemplo é ótimo, se PA tiver aqui, ó, PA está aqui, né, ó, desse lado aqui, né, ó, desse lado, beleza, está desse lado. Mas no nível estadual ele está desse outro, Não poderia, veja que PA e PC estão coligados para presidente. Mas no estado, PA mais PC não seria possível. Por quê? Porque eles estão em lados opostos dentro do estado. Ficou bom? Deu para entender? Porque eu sei que ficou uma salada verbal, não. Verbal acho que eu expliquei direitinho. Mas aí na lousa ficou uma desgraça, né? Eu reconheço minha total dificuldade em utilizar a lousa digital, porque eu já tenho dificuldade de usar a lousa normal. A digital, então, é que eu tenho dificuldade mesmo. Tá bom, meus amigos? Já extrapolei meu tempo. É isso aí. Um grande abraço e fiquem com Deus.